Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, de sábado, dia 8 de março de 2025. Que Deus te dê um bom descanso, que você consiga repousar, tranquilizar a mente, coração e o corpo, tá bom? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulos 8, 9 e 10, e o Evangelho de João, capítulo 6. Mas antes de fazer essa leitura, deixa eu trazer uma frase que, salvo me engano, é de Billy Graham, onde ele diz assim: se você quiser ir para o inferno, continue sendo você mesmo do jeito que você é. Mas se você quiser ir para o céu, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. A Bíblia diz que a porta que conduz para a perdição é larga e espaçosa e muitos passam por ela. Mas o caminho para a salvação é apertado, estreito e são poucos os que passam. Nós cremos que Deus é amor. Isso é inegável. Entretanto, não é porque Ele é amor que Ele tolera tudo e qualquer coisa. Deus exige de nós que nós nos pareçamos com Ele, que nós sejamos santos como Ele é santo. E nós só conseguimos isso através dEle também. Não é uma coisa nossa. Então, o convite de Cristo é: venha como estás. Vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Ele te chama do jeito que você está, do jeito que você é, só que Ele te transforma. Quando Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, Ele diz: eu te aliviarei. Você não vai vir para continuar cansado e sobrecarregado. Você também não vai continuar com o seu jugo, com o seu peso. Você vai passar a carregar o jugo de Cristo. Você vai começar a se vestir como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo amou. Então, para que nós possamos ir para o céu, conhecer a Deus e viver com Ele na eternidade, nós temos que abrir mão de nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então fica essa meditação, que Deus te abençoe e ela possa entrar no seu coração. Mas desde já vamos fazer a nossa leitura bíblica, tá bom? Lembrando que nós estamos nas plataformas do YouTube e do TikTok, então deixa aí o seu like, seja ele na forma de um joinha ou de um coraçãozinho, mas deixa aí o seu like que me ajuda demais. Compartilha esse vídeo nos grupos, leva isso aí para o maior número de pessoas possível, para que juntos possamos ler a Bíblia todo esse ano, tá bom? Vamos partir para a nossa leitura? Vamos lá. Josué capítulo 8. Os israelitas derrotam Ai. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime, porque todos os seus homens de guerra, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, o seu povo e a sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e o seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 dos seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois eles dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada entre Betel e ao lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 8.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada ao oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale,
Ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para atacarem no local de onde se avista o Vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o seu exército, o exército de Israel, fugiram em direção ao deserto como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e, com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para aí a lança que você tem na mão, pois lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com o que tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre em pilhas de ruínas, um lugar desolado até o dia de hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje, a renovação da aliança do Senhor. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar, apresentem ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés tinha escrito. Todo Israel, tanto estrangeiros como israelitas de nascimento, junto com os líderes, oficiais e juízes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os 2 grupos que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Capítulo 9. Os gibeonitas enganam Israel. Todos os reis a oeste do Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué havia feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas.
Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado com algum de vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: Somos seus servos. Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção, e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamados Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: Agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que desse a você toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida e por causa de vocês. Agora, estamos em suas mãos, façam conosco o que lhes parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas o matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar a lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Capítulo 10. Israel derrota os exércitos do sul. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e o seu povo tinham muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai. E os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, a Debir, rei de Eglon. Ele dizia: venham e ajudem-me a destruir Gibeon,
pois o seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos dos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon, e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes e nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento de Gilgal. Josué executa os 5 reis do sul. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem-os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes do seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Israel destrói as cidades do sul. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, que havia feito com o rei de Jericó, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina
Josué e todo o exército israelita avançaram para Laquis e a atacaram. O Senhor também entregou Laquis nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Líbina. Durante o ataque a Laquis, Orão, rei de Gezer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e o seu exército sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Laquis. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebron e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e o seu rei o mesmo que haviam feito com Hebron, Líbina e seus reis. Assim, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades-Barneia a Gaza, e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e as suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. E agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: "O que podemos comprar? Ou onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente?" Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: "Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos." Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente?" Jesus respondeu: "Digam ao povo que se sente." Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam saciados, Jesus disse a seus discípulos: "Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: "Sem dúvida ele é um profeta que haveria de vir ao mundo." Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles responderam no barco, eles o receberam no barco. Logo em seguida, chegaram a seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali,
Todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, e nem usem suas energias buscando o alimento que permanece, mas usem suas energias buscando alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a verdade de Deus, que eu não perca um sequer dos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele afirmava: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos o seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou da mesma forma. Quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos dos seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende?
Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, nesse sábado, dia 8. Que Deus abençoe muito. Que Deus te guarde, te proteja, te ajude, te levante, te abençoe em todas as áreas da sua vida, tá bom? Amanhã, às 9 horas, na Igreja Evangelho de Cristo, nós temos Escola Bíblica. E logo mais à noite, às 18 horas, nós temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E você é nosso convidado. A Igreja Evangelho de Cristo fica na QNN 37 do Penorte, atrás da Faculdade ESB. Que Deus te abençoe muito e até amanhã, se Deus quiser.